Fala, gurizada! Como estão por aí? Vamos se aproximando. Fazer uma live aqui com o Rodrigo Almeida Teixeira. A gente vai fazer uma entrevista aqui, que ele me chamou esses dias pra gente trocar uma ideia aqui, um bate-papo num projeto que ele tem chamado... É um quadro que ele tem lá no YouTube chamado Uma História de Sucesso. Ele já entrevistou aqui alguns amigos e semana passada ele entrevistou o Diego Pessoa, baixista lá da Escola da Vaneira, o criador da Escola da Vaneira. E aí a cada final de entrevista ele pede uma sugestão, uma recomendação de alguém para ele fazer uma próxima entrevista na próxima semana, que é sempre na segunda de noite. E aí o Diego me recomendou lá, um abração, Diego, que é um grande amigo que eu tenho aqui, que a gente começou se falando aqui virtualmente, mas que a gente se encontrava às vezes na estrada, e a gente com essa função de YouTube trocava bastante ideia, assim, então a gente criou uma amizade muito legal. Gravamos até um vídeo juntos agora, na Semana Farroupilha, que era o Tio Mederico dos Serranos, um clássico da música gaúcha. E aí ele me indicou lá pro Rodrigo, e eu vou fazer a ligação aqui, eu só nunca mexi nesse negócio aqui, só vou ver como é que funciona. Pra chamar o homem, deixa eu digitar aqui, Rodrigo Almeida. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Será que vai aparecer? Vocês que já fizeram aí, como é que funciona esse negócio? Eu pus aqui, ó, Rodrigo. Ah, aqui apareceu. O negócio aqui é meio tecnológico demais. Eu nunca fiz live. Fiz uma live aqui uma vez no Instagram, um tempão atrás, mas nunca mais fiz. E de chamada assim eu nunca tinha feito. Então vamos esperar o Rodrigo entrar aqui. Tá entrando aí. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Oi, Vini. Olha, esta férias está chegando. Tudo bom? Boa noite para você. Boa noite, Tchê. Tá me ouvindo por aí? Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Deixa eu só te apresentar para a galera do YouTube que está ligadinha conosco aí. Mas Boa noite para você, meu amigo, minha amiga do nosso canal. Estamos começando mais um programa, Uma História de Sucesso. Hoje com o grande guitarrista do cantor Sandro Coelho, né? isso Aquele que era do Tchê Garotos, né? E se eu bebo, é é problema meu. É ele mesmo. E agora nós vamos conversar com o Vini Podelski, né? Boa noite, Vini. Seja bem-vindo ao nosso programa. Pô, eu que Conta a tua agradeço. história para nós aí. Não te entendi muito bem, que deu um cortezinho aqui. Eu falei, conta a tua história para Ah, nós. certo. Tchê, então, sou Vini Modelski, eu sou guitarrista há um bom tempo já. Toco desde os 8 anos, comecei tocando violão, depois de estudar um ano de violão, eu troquei de professor, e aí esse professor, como viu que eu fazia alguns solinhos no violão, com palheta, né? Ele me recomendou passar para guitarra, e aí comecei a estudar guitarra e tocar o repertório da música gaúcha, né? Dos grandes músicos gaúchos nossos, como Antônio Duarte, Oscar Soares, o Bonitinho, e mais tantos outros, o Birajara Matana também, dos Cobras do Teclado na época. E comecei a tocar essas músicas lá, piazinho, com 9, 10 anos, e estamos aí até hoje, tocando guitarra. E eu fui me aperfeiçoando bastante nessa questão de música instrumental, assim, desde aquela época. E aí os pais sempre incentivaram bastante a gravar, a produzir, a sempre estar em contato com a música, né? E aí me incentivavam bastante fazendo isso através de gravações, assim, vamos gravar um CD, aí junto com o professor, que também, né, dava aquela incentivada. Aí gravei alguns CDs lá antigamente, lá quando era bem pequeno, e fui fazendo algum material, vamos fazer um DVD? Vamos fazer um DVD pro Vini. Aí a gente fez um DVD como se fossem clipes, assim, né, sem essa questão de palco e público, assim, era um negócio mais reservado. E aí, de algumas músicas desse DVD, lá de antigamente, quando eu era bem pequeno, um amigo do meu professor, que mexia bastante com a internet já na época, postou 3 vídeos daquele DVD no YouTube.
porque daí ele abriu um canal pra mim no YouTube naquela época. E aí depois disso, passou um ano assim, aí comecei a gravar alguns vídeos em casa, tocando em casa, assim, na sala de casa mesmo, com a guitarra plugada ali, e saindo a música na caixa de som lá, daí comecei a alimentar o canal do YouTube com alguns vídeos bem caseiros, assim, por um bom tempo. Foi bastante tempo, assim, fazendo esse tipo de conteúdo. Aí o pessoal foi me conhecendo, foi meio que espalhando, assim. Ah, e aí, depois de um tempo, eu meio que montei alguma coisinha, assim, como se fosse uma espécie de um estúdio, né? Com uma plaquinha de som, com o computador ali, pra começar a gravar algumas coisas próprias, assim, no caso de eu gravar um instrumental, que eu gravava só em cima das músicas originais, né? Aí comecei a gravar, pegar alguma experiênciazinha, assim, com gravação, meio daquele jeito, aos trancos e barrancos, era bem pequeno, né? Não tinha experiência nenhuma nisso. Aí comecei a gravar alguma coisa assim, aí fui colocando na internet também. Aí o pessoal foi me conhecendo e foi indo um bom tempo, assim, trabalhando praticamente, né, só na internet, divulgando meu trabalho na internet, só, principalmente no YouTube. Com o Facebook ele ajudando também, né, a divulgar os links lá. E em 2013, daí eu entrei na faculdade, e aí na faculdade de música, daqui de Caxias mesmo, que eu me formei em 2018, da licenciatura Você é de Caxias do Sul? Isso, Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha. E Ah, aí, tá. durante a faculdade, eu conheci lá o Marlon Castilhos, que é hoje um irmãozão meu, um grande amigo, que na época eu era só um fã, assim, que admirava o Marlon Castilhos, o Tchê Barbaridade, né, o grande baterista, filho do Chico Castilhos dos Mirins, aquela coisa toda de fã e ídolo, assim, sabe? Que quando eu entrei eu via o Marlon assim, o Marlon Castilhos, aquela coisa de fã, né? E aí virei colega dele, que a gente fez algumas disciplinas juntos na faculdade, e aí, certa feita, o Sandro estava montando a banda. Ele tinha saído do Tia Garotos no comecinho de 2013, se eu não me engano. Daí ficou um ano inteiro parado, ficou um ano inteiro só trabalhando no estúdio, e aí volta e meia fazia... O, o Vini, antes de você contar essa fase do Sandro aí, Diga. faz um som pra nós aí, pra nós ouvirmos você tocar. Beleza, tô com a guitarra plugada aqui já. Tava até dando uma aquecida, porque aqui tá bem frio hoje. Ah, Tocar o no que você vai frio, tocar pra nós aí? eu vou tentar tocar aqui uma música que é um dos clássicos da guitarra gaúcha, que é chamado Desenho Animado, que é do Oscar Soares, que foi um dos grandes revolucionários da guitarra gaúcha na época dos mirins. E eu não lembro qual é que era o disco dessa música, mas ela é bem lá dos primórdios, 1980 e alguma coisa. E ela é bem rapidinha, então por isso eu vou ter algum trabalhinho para fazer aqui. Mas vamos ver o que vai sair. Deixei pronto já o playback dela aqui. E vamos ver o que vai dar. Me perdoem, deixa eu só Vamos nós! aqui um pouquinho. Perdoem se falhar alguma coisa, mas é que tá frio. E tocar no frio sabe o que Não, hein? funciona, né? Você que toca teclado também. Os dedos não funcionam muito bem, né? Dá uma travada de vez em quando. Vamos ver o que vai sair então aqui. O Desenho Animado. Clássico da guitarra gaúcha. Vamos nós!
Maravilha! Vini Modelski, o guitarrista do Sandro Coelho, né? Isso, essa foi de sartar a faísca dos dedos. Deus o livre. Então, Vini, como a gente estava falando, como que você conheceu o Sandro? Você já conhecia ele de tempo já? Como é? Fala aí pra nós. Eu, como guitarrista, principalmente de música gaúcha, sempre fui muito fã, imagina, né? Fã do Sandro, que criou a Canhoteira na época, lá nos Garotos de Ouro, que eu tocava desde pequenininho, uma música solo, instrumental, uma marchinha como essa, desenho animado. Também com outros countries, né? 2 que ele fez na época também, que era o Fandango no Texas e o Velho Oeste. Pá, então o Sandro era um grande ídolo, né? Tanto na parte vocal quanto guitarrista, por eu também ser guitarrista, né? E eu era amigo dele na época do Orkut, se eu não me engano. Lá no comecinho das redes sociais, depois no Facebook também. E acho que deve ter sido no Face que eu, uma vez, em 2012, eles estavam no auge do Tia Garotos, que eles iam tocar aqui em Caxias, num clube chamado Panela Velha. Estavam estourados na Avenida Brasil, nas novelas da Globo lá. E aí eu mandei uma mensagem para ele no Face se eu podia chegar até ele ali antes do baile e dar um CD que eu tinha, né, do meu instrumental ali dele. Claro, menino, pode vir. Deu, fiquei todo faceiro. Aí foi o primeiro contato pessoal que tive com ele, assim, que a gente tocou nós e o grupo Minuano. Nossa, o Tia Garotos e o grupo Minuano aqui no Panela Velha. Daí o Minuano tocou antes e aí o Tia Garotos tocou o segundo horário. E daí eu lembro, daí eu entrei no camarim, assim, tava o Sandro na escadinha ali do camarim, quem é música e já tocou aqui no Panela sabe, na escadinha ali do camarim que dá acesso ao palco ali, assistindo o Minuano tocar, na época tava o Rosenildo, não lembro quem é que era o cantor na época. Mas... Deve ser Ivanir Machado, não? Não, Ivonir era dos Garotos de Ouro, era outro grupo. Ah, tá. Mas enfim. E aí, aí eu vi ele, tava ele de costas, assim, aí esperei ele virar pra cá, né, pra não incomodar ele. Daí ele me viu, ele tava eu, minha mãe, minha irmã também. E aí nos recebeu lá super bem e tal, então foi o primeiro contato que eu tive com ele, assim. E aí passou um tempinho, ele saiu da banda, teve todo aquele ano ali parado em 2013. E aí foi uma situação meio engraçada o comecinho da história, assim, que naquela época eu tinha gravado o Velho Oeste, que é um country dele, que eu tinha tirado, a primeira música de ouvido que eu tirei sozinho, que eu aprendi sozinho a tocar. Tirei aquela música, gravei junto com o Thiago, que é o baterista que toca hoje no Paulinho Mocelin. O Thiagão, batera, e mais o Pequeno, que era o baixista do Chiquito e Bordoneio. A gente gravou junto essa música ali, e aí postei no YouTube, postei no meu canal, tá lá no meu canal do YouTube. E aí o Marquinhos, o Leandro, Tia Garotos, viu o vídeo e pediu o meu contato. E aí, pô, fiquei emocionado, imagina, né, o Marquinhos, que era um grande ídolo meu também, do Tia Garotos e de toda a turma lá, me chamou porque ele tava montando lá um projeto e tal. E aí, passou um tempo, eu achei... Aí tá, daí ele foi gravar no estúdio do Sandro. Daí fui gravar no estúdio do Sandro lá. Só que, tipo assim, ia ser uma situação meio complicada pra mim ir na banda na época que ele tava montando essa banda chamada Rosa Morena. Porque a banda ia ser de muito longe, eu tava recém entrando na faculdade, então ia ser uma coisa meio contramão pra mim, assim. E aí eles foram gravar no estúdio e o Sandro tava montando a banda. Tava começando a montar a banda dele. E aí, falando ali dos músicos e tal, que ele tava chamando, ele não lembrava de nenhum guitarrista. E o Marquinhos lembrou da minha pessoa pro Sandro. E aí, que ele não lembrava de ninguém assim, mas ele já conhecia meu trabalho do YouTube, meus vídeos lá, que eu tocava desde pequeno. E aí ele lembrou, bem lembrado, tem um piazinho lá de Caxias. E aí passou mais um tempinho ali.
Aí ele tinha um sócio no estúdio, que é o Guto, um grande amigo meu daqui de Caxias também, o Pelezinho, que é o apelido dele, que entrou em contato comigo no Face pra... porque o Sandro queria conversar comigo, uma coisa assim. Aí eu liguei à banda do Marquinhos, a banda Rosa Morena. Pensei, o Sandro vai produzir, né? Vai de repente fazer um teste ali pra banda, pra gravar, sei lá, né? O que se passou na minha cabeça. E aí nisso, eu perguntei pro Guto o que que era. Perguntei pra ele qual é que era o objetivo e tal dele. Não, é que o Sandro tá montando uma banda. Bah, meu Deus, daí me caiu a casa, né? Daí eu pensei, caraca, velho, como assim, né? Daí ele falou, não, ele tá montando a banda, que ele vai voltar a tocar, ele vai montar uma banda solo, uma carreira solo, e aí ele já conhece o trabalho e tal, queria conversar contigo pra ver se tu topa tocar na banda dele. Daí foi aquela coisa, né? Aquele misto de emoção e de felicidade e de preocupação também, de tipo, será que eu vou dar conta do recado, né? Porque eu não tinha muita experiência de baile, de base. Tinha algumas passagens também em grupos daqui de Caxias, em algumas bandas daqui da região, de tocar algum baile que outro, assim. Em 2013 também eu fiz parte, logo no comecinho do ano ali, da banda do André Renner, que é um cantor de bandinha, que estava no Corpo e Alma na época, que é lá da região noroeste, lá do estado, região de Santa Rosa, aquela região lá de cima, sabe, Horizontina, Tucunduva, ali perto dos atuais. E aí, que ele também me conheceu ali através da internet, aí ele montou uma banda solo, daí participei ali no comecinho do ano, depois ele teve alguns problemas lá financeiros, por questões também de estragar o ônibus, ele não conseguia dar a volta por cima, então a banda durou pouco tempo, que inclusive o Thiago, que é o baterista que gravou o Velho Oeste, tocou junto comigo lá, então por isso a gente tinha um contato ali, né, então deu toda uma ligação, assim, bem complexa, que resultou no ano seguinte na minha entrada na banda do Sandro, né? E para mim, imagina, foi uma responsabilidade bem grande, né? Por ser um guitarrista e tocar na banda de um dos maiores guitarristas que já teve, né? Uma das maiores influências da guitarra gaúcha, assim, moderna, né? Que quem é guitarrista e tá nos assistindo aí sabe muito bem do que eu tô falando. Então foi uma mistura de emoções, assim, mas que no final de tudo acredito que todos lá, que eu e o Lucas na época, o Lucas Bernardo, que entrou junto comigo na banda lá, ele era um ano e meio, ele é ainda um ano e meio mais novo que eu. Eu entrei com 18 anos, ele com 16 anos, assim. Então eu e ele eram os dois gurizinhos da banda. E foi uma experiência muito grande, é ainda, né? Porque eu ainda faço parte da banda, o Lucas não mais. Mas é uma experiência muito, muito boa, assim, porque é uma banda de excelentes músicos, né? Então a gente cresce muito musicalmente, assim. Isso foi bastante importante na minha caminhada até aqui, na minha trajetória. Ah, o que você pode tocar mais para nós aí? Depois a gente conversa mais. Tchê, vou tocar aqui agora, só preparar o playback aqui, uma música ela é um pouco mais antiga que aquela que eu toquei antes, que ela é chamada Polquinha do Seu Dutra, que é de autoria do Antoninho Duarte, que é também uma das maiores referências do violão gaúcho, né? Que ele era um violonista, um dos precursores da parte instrumental feita nas cordas. Que depois veio Bonitinho, veio Oscarzinho e tal, mas ele era no violão, aquele violão Del Vecchio antigo. Como é que eu vou te dizer? Que era um violão que não era acústico, ele era cheio de ressonadores, era um som bem metálico, bem diferente do violão acústico, que fez uma caminhada bem grande também, foi um dos precursores que talvez sem ele não teria toda essa leva de músicos instrumentais, guitarristas, né? Eu vou tocar uma música dele chamada Polquinha do Seu Dutra, que é muito legal e muito importante para a construção da guitarra gaúcha. Pode ser? Ah, sim. Pode ser, mas antes deixa eu só falar para as pessoas que se tiverem alguma pergunta para fazer para você aí, que escrevam aí, que depois eu vou pedir para você dar uma saudada aí na galera, tá ok? Beleza, show de bola. Então quem tiver alguma pergunta aí pode Então, deixar aí nas mensagens aqui, que depois a gente responde. vamos embora. Certo?
Vambora. Vamos ver o que vai rolar. Maravilha! Esse é o meu amigo Vini Modelski aqui me dando a alegria de participar aqui do nosso programa. Fala aí quem está assistindo aí, quantas pessoas estão assistindo nós aí, Vini? Estamos com 15 pessoas aqui ao vivo nos assistindo neste exato momento. O que o pessoal estão falando aí? Deixa eu procurar aqui, tem... Deixa eu ver, tem aqui... Não é uma pergunta que o rapaz agora colocou aqui. Aqui não dá para entender muito bem, que acho que é o nome de uma empresa dele aqui. Aqui, o Vini e o Euridice são os monstros dessa geração e das próximas que virão. Muito legal. O Euridice é o guitarrista dos Serranos hoje, que é um grande amigo meu daqui de Caxias também, que a gente é meio parelho de idade, assim, ele começou a tocar muito novo também. E inclusive a gente gravou um vídeo juntos agora, semana passada, que eu postei ali, de uma série também da Semana Farroupilha, que um deles era com o Diego, que você entrevistou semana passada. E aqui o rapaz aqui, ó, Ico, aqui de Farroupilha, o rapaz que mandou aqui. E daí esses vídeos da Semana Farroupilha, um eu gravei com o Diego Pessoa, que você entrevistou semana passada, e que foi o time Ederico dos Serranos, e com o Euridice eu gravei a Caro Caca, que é uma música do Edson Dutra, que é o Dr. Edson lá dos Serranos também, que é um shot dele que a gente tirou na guitarra, né? É uma música de gaita que a gente fez na guitarra. E aí o rapaz mandou aqui que eu e o Euridice, né? Os dois monstros dessa geração e das próximas que virão. E para nós, né, eu digo em nome do Euridice também, é muito legal ver o reconhecimento do pessoal, né, ver o reconhecimento da galera, assim, com o trabalho. Falando em Diego Pessoa, falando pra galera aí que quarta-feira tem Escola da Vaneira, às 20 horas aí, quem quiser conferir Estou lá. acompanhando lá também, o Diego é um baita cara, um baita parceiro. E aí já vou dar um spoiler aqui também, que em outra live que ele fez, aqui no Instagram da Escola da Vaneira, próxima temporada de guitarristas. Então, já incomodem o Diego lá, né? Já vão falando, ó, quero ver a entrevista do fulano, do ciclano,
Quero ver a entrevista do Vamos Vini levar o Vini também. Modelski na Escola da Vaneira, Diegão. Opa, vamos Ah, já lá. vamos incomodar o homem lá, né? É. Viu, voltando a falar do Sandro, conta algum bastidor engraçado aí que vocês vivem nessas estradas todas aí que vocês. Cara, na verdade, a gente passa vários perrengues, assim, né? A gente passa bastante coisa e... Só que, tipo assim, de histórias engraçadas, o que eu vou te dizer, cara? Teve uma vez... Não, essa aí não era com ele. Não, pode Ah, de ser, história manda aí. engraçada, não sei se eu vou lembrar de alguma coisa. Porque às vezes algumas coisas acontecem na hora e a gente não lembra na hora, e daí vai terminar a live aqui. Aí a gente vai lembrar depois, putz, podia ter contado tal história. Mas acho que uma das histórias bem legais e bem marcantes, falando do Sandro especificamente, que lá no comecinho, lá em 2014, 2015, a gente estava lá na fronteira, que a gente viajou, a gente tocou, por exemplo, em Porto Alegre na sexta, a gente ia para Uruguaiana, e aí a gente viajou a madrugada inteira, dormiu na van, naquele jeito bem desconfortável mesmo, sabe? E aí a gente já chegou lá em Rosário, acho que é um dos trevinhos da fronteira lá, que é uma bifurcação assim, vai para tudo que é lugar. A gente parou lá, daí era meio-dia, daí a gente parou num posto lá para lavar a cara, né, para dar uma acordada assim, para almoçar por ali também. Daí a gente tava na fila do banheiro, que daí era um por vez, a gente tava tudo ali fora, tudo ali conversando. E aí tava eu, ele, lembro que tava uma rodinha assim, eu, ele e o Marlon também, tava junto ali, o Marlon Castilhos, o baterista. E aí conversando, falando de música, que é obviamente o que a gente mais sabe fazer, né? Ah, sim. Conversando de música ali e tal. Daí o Sandro falou assim, não lembro qual é que era a pauta ali, acho que era talvez músicas do Albino, que é o Albino Manique, né? Dos maiores mestres da gaita gaúcha. E aí falando, bah, tem uma música do Albino chamada Cristina Minha Doce Menina, que é uma valsa bem, bem complicada, que, bah, já pedi para 50 gaiteiros tocar ela, e eu, tipo assim, só vejo os caras tocar a primeira parte, e aí eu peço, bah, faz a segunda parte aí, putz, essa parte não tirei, bah, essa parte tem que limpar, pô, não consigo, não parei para estudar ela ainda, sempre enrolando ele assim, né? E aí eu quietinho no meu canto, uma coisa que eu sempre gostei de fazer é ficar ouvindo, né? Prestando atenção, assim, no que tava rolando. Pra alguma coisinha eu captar, sabe? Pra alguma coisinha agregar, assim. E aí eu ouvindo, deu, Sandro, como é que é o nome da música? Dele, Cristina, Minha Doce Menina. E guardei o nome. Isso era um sábado, eu estava lá pra aquelas bandas. E aí, tá, beleza. Cheguei em casa na segunda, depois do fim de semana. Primeira coisa que eu fiz foi procurar a música, pra ver como é que ela era, que eu não conhecia. E aí eu ouvindo ela assim, aí eu, cara, acho que essa música aqui eu posso tentar tirar ela. E aí eu pensando, cara, será que eu vou conseguir fazer esse negócio? Porque ela é uma parte bem. Ela tem uns arpejos, tem umas coisas bem rápidas e bem difíceis de fazer na guitarra. Na gaita também, né, principalmente. Mas aí, como ninguém tinha feito na guitarra, eu pensei, cara, vou tentar fazer esse negócio aí, não quero nem saber. E aí comecei a tirar ela aos pouquinhos, uma parte por vez, que era uma coisa que eu já estava praticando, né? Desde os anos anteriores ali, de tirar a música de ouvido, sem tablatura, sem eu precisar alguém me ensinar, né? Eu aprender por conta. E daí fiz isso, estudei ela ali, tirei ela, e fiquei um mês praticando, sem ninguém saber, né? Ninguém sabia. Daí gravei a base dela e postei. E aí o Sandro não acreditou. Ele, cara, não acredito que tu fez essa música. Daí eu mandei pra ele o link do YouTube, né? Daí ele, não, ó, assiste aí. Daí ele assistiu e ele teve que postar no Face lá dele. Bah, faz 20 anos que eu peço pros gaiteiros fazer essa música. E um guitarrista teve que fazer ela antes dos gaiteiros. Tive que esperar um guitarrista fazer essa música e tal. E a partir disso me despertou, assim, um tino bem, bem forte. Porque na guitarra, principalmente na música instrumental gaúcha, a gente não tem uma imensa variedade de músicas de repertório gaúcho instrumental da guitarra, sabe? A gente tem ali os principais, que era o Bonitinho, que é de guitarra que tem mais repertório. E tinha o Antoninho Duarte, antes dele ainda, que era mais de violão, mas que a gente toca na guitarra. O Sandro tinha
3 ou 4 músicas, o Oscarzinho tinha umas 5 ou 6 músicas instrumentais, então a gente não tem um leque grande de música instrumental gaúcha na guitarra, sabe? E de acordeon, você deve saber que a gente tem milhares de gaiteiros e milhares de músicas, né? Esse tem bastante mesmo. Aí eu pensei, cara, tá aí um negócio legal. Aí comecei a tirar músicas de gaita na guitarra, que é uma particularidade minha, assim, não sei. É muito difícil a gente dizer que é o primeiro a fazer alguma coisa, né? Porque pode aparecer alguém que fez antes, então é bem complicado a gente falar que foi o pioneiro nisso. Mas no nosso meio aqui, né, na nossa região e no mercado regional, assim, que eu conheço, né, talvez possa ter sido o primeiro a tocar a música de gaita na guitarra, né? Então fiz a primeira música, essa Cristina e minha Doce Menina, e aí depois eu tirei a Madrugada, que é um dos maiores clássicos, né, da gaita gaúcha. Lá em 2015, que eu nem lembro mais como é que se toca ela, que faz tempo que eu não pratico, mas que foi um grande desafio também com os contratempos da baixaria do Albino. Aqueles que é com as duas mãos, né? Uma no teclado e uma na baixaria. E aí eu fiz com o tapping no braço da guitarra com a mão direita, com os dedos da mão direita tocando junto, fazendo os contratempos e que era do teclado e da baixaria, sabe? Foi um dos grandes desafios, assim, um dos vídeos mais vistos lá no canal também. E aí comecei a fazer bastante coisa desse repertório também para ampliar o leque, né? Também para diversificar esse leque de música instrumental e valorizar, né, os artistas nossos aqui da música gaúcha, que é algo muito importante também, né? A gente sempre manter viva essa chama da música gaúcha, né? De valorizar o que é nosso e que pouca gente faz, até porque na guitarra não tem muito repertório. Então a gente tem que fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Para a galera geral. Mas encontrei uma saída bem interessante de fazer essas músicas de acordeon, que já é um desafio também, né? Tirar música de outro instrumento e adaptar para uma nova técnica, uma nova linguagem, com uma mecânica diferente, né? Com algo que não é do instrumento da guitarra, que a gente tem que adaptar também. Então isso é um desafio bem, bem grande, né? E a gente acaba tendo um desenvolvimento bem legal. Que eu recomendo também para os amigos guitarristas, né? Tirarem músicas de outros instrumentos também nos ajuda bastante. Eu quero ouvir mais música, pode ser? Tchê, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Pode ser mais uma do Oscarzinho, que é. Aquela uma que tu falou do Edson Dutra, você não sai um pedacinho? A Carocaca? Uhum. Barbaridade, essa música é difícil. Mas o pedacinho eu acho que sai, deixa eu abrir o playback dela aqui. Eu gravei com o Eurides essa música aqui, que até é um dos grandes guitarristas aqui da região, e do Rio Grande do Sul e do Brasil, o Rafa Schuller, que é um grande ídolo meu também, que um dia eu quero ter o prazer de conhecer ele pessoalmente, trocar uma ideia assim. Falou que assistiu o nosso vídeo aqui, tocando a música. Falou que ficou muito bom. Então, obrigado, Rafa. Ah, E você conhece o Rock de Galpão, né? O Neto sim. Fagundes. O Rafa era o guitarrista Aham. do Rock de Galpão, que até ele saiu do grupo agora recentemente. E é o Rafa que comentou agora aqui. Muito legal. O Rafa Schuller. Schiller, não sei como é que é a pronúncia certa. Deixa eu ver se vai sair essa moda aqui do Edson. Porque hoje tá frio. Então. Depois dessa, Oi? eu falei, depois dessa eu tenho um desafio para você. Meu Deus do céu. Deixa eu fazer a mais difícil então primeiro. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu vou me achar aqui. Ah, beleza. Vai com o metrônomo junto que eu não fiz a contagem dela. Então. Ah, não tem, Eu não tem esqueci de problema. perguntar, tá bom o volume aqui? Dá pra ouvir legal, o solo, a música? Tudo certinho? Tá ótimo. Tá Bem, ótimo. esqueci de perguntar antes. Então agora vai na terceira. Vamos ver o que vai sair aqui, né? Porque o negócio é punk.
Devei. É, Rapaz, maravilha. Você é um guitarrista de peso, rapaz. Olha, cara, você vai longe, longe mesmo. Ainda mais me presenteando hoje aí com essa live maravilhosa aí que nós meu estamos Deus. fazendo. Bah, essa aqui a tendinite mandou um abraço. Rapaz, bah, no frio aqui na serrinha, meu Deus do céu. E esse vídeo Corinthians aqui que a gente gravou, a gente dividiu as partes, né? Então eu fiz a parte A, ele fez a parte B. Então eu descansava ali, né? Agora não teve jeito. Teve que ser inteira aqui, né? Mas alguma coisinha saiu, né? Sempre tem Opa! algumas coisinhas ali na trave aqui, mas vai embora, né? Não tem mistério. Uhum. Como que você vê a música gaúcha hoje? É, em que sentido, assim, sobre qual Não, perspectiva no sentido de qualidade. de qualidade? Individual ou coletivamente? Tanto faz. Cara, na verdade, assim, eu acredito que a gente tem muitos músicos bons por aí. Falando do ramo do baile, né, que eu acredito que é onde eu tô mais inserido, assim, então onde eu Aham, tenho um é isso que pouquinho eu tô mais de, perguntando. de conhecimento, né, do pessoal. A gente tem uma grande variedade de músicos muito bons, assim, de excelente qualidade. Em todos os instrumentos, né, tem muitos grupos que individualmente tem o fulano lá, o gaiteiro é top, mas aí a banda não é tão boa, que pode acontecer também, né, mas a grande maioria, todos os músicos têm as suas particularidades, que eu acredito que é muito importante para a riqueza da música gaúcha, né? Mas eu acredito que, no meu ponto de vista, individualmente, né, falando de cada músico, acredito que os músicos em geral poderiam ter o seu trabalho um pouco mais divulgado, sabe? Porque eu vejo por mim na internet que é uma das melhores formas de fazer tanto a gente ser conhecido pela galera, né? Ah, eu, fulano, de tal, ser conhecido por uma grande quantidade de gente, assim, mas também para valorizar a nossa música, né? Para valorizar a música gaúcha em geral. Então, o que eu sinto um pouco de falta, assim, é desse empenho em tanto mostrar o seu trabalho quanto fazer esse lado de divulgar a sua musicalidade tocando música gaúcha, sabe? Então de certa forma, um puxão de orelha pra galera assim que toca baile, que toca nas bandas por aí, pra tocar mais, pra gravar mais vídeo, pra fazer a nossa música ser mais Crescer, né? valorizada, né? Isso, exatamente, ela crescer mais, né? Porque acho que de nada adianta ter excelentes músicos, que é o que a gente tem. Tem muitas bandas que fazem um trabalho muito bom, que eu sou fã, não vou falar de nenhuma aqui porque posso esquecer de alguém e ser injusto com alguma outra, mas os músicos, claro, as bandas têm as suas ações de marketing, de divulgação, de clipes e música de trabalho, enfim, mas os músicos individuais, eu falo isso também da música instrumental, né? Porque esse ano eu vou lançar um CD solo, se Deus quiser, eu vou conseguir lançar esse ano um CD instrumental, que eu vou. Ah, vamos falar do teu CD mesmo, bem lembrado, Já tava me vamos aproveitar o esquecendo. gancho então. Opa, Que fala aí, é como um que disco você vai fazer esse projeto é um disco com nas 10 plataformas? músicas, com 10 solos, todas composições, né? Que foi também o puxão de orelha do Sandro, há uns anos atrás ali. Que ele me dizia assim: ah, muito bom tu tocar uma música minha, tocar uma música do Oscarzinho, tocar uma música do Bonitinho, que nem as do Albino Manique que eu fazia na guitarra ali já na época. Muito bom tu fazer isso, mas e cadê as tuas? Cadê a taça tua, né? Aquela que tu ergue e tu diz, essa é minha. Daí eu, putz, pior, não tenho. Daí ele, bom, então tá na hora de fazer isso lá em 2015, lá atrás. E aí eu fui criando alguma coisa, compondo uma música aqui, outra ali, postando no canal. E aí passou um tempo assim, deu, cara, já tenho 5 músicas aqui prontas. Eu tinha mais 2 antigas que eu tinha feito com meu professor lá, quando eu tinha uns 10 anos, que tinha feito alguma coisa junto, assim, eu começando a criar alguma coisa com 10, 12 anos lá.
junto com o professor, então, pô, já tenho 7 músicas, falta 3 para fechar um disco. E aí terminei as 3, e aí eu tenho 5 já postadas no canal, e essas outras 5 ainda não, que daí serão lançamentos inéditos, né, como se fosse. Que eu gravei no estúdio do Sandro, ali em Canoas, na região metropolitana, e aí a gente está em fase já de masterização, já finalização. Fiz os vídeos também para postar lá no canal, com o Jean, que é o baterista do Rainha Musical, o Jean, que é proprietário lá da Saints Foto e Vídeo, produtora. Daí ele e o Edson, acho que é Edson o nome, que a galera conhece como Tanaka, que é lá do Serranos, fotógrafo do Serranos. Eles fizeram as captações de vídeo lá. Tô editando aqui os vídeos para depois lançar lá no meu canal. E uma das motivações também, que acho que em primeira mão vou dizer aqui que o título do disco será História, porque ele resume um pouco da minha história na música, né, com músicas lá de antigamente, que eu tinha feito com meu professor, músicas de country, que eu gosto de tocar bastante, por influência do Sandro. O outro spoiler também é que uma das músicas vai ter participação do Sandro tocando guitarra, que ninguém sabe ainda, está sabendo agora aqui quem está assistindo. Então tem a ligação do Sandro com a banda. Aí tem uma música lá, 2, com linguagem de gaita, que eu compus também baseado na linguagem do acordeon, né? Por ter tirado várias músicas e entender mais ou menos a linguagem do instrumento. Então tem essa característica também. Então é um resumo de tudo, né? E acredito também, pelo outro lado, que é um disco talvez para entrar para a história. Não querendo ser muito saudosista assim, né? Mas simplesmente pelo fato de que o último disco instrumental lançado de guitarra gaúcha foi em 2006, pelo Bonitinho. Sem querer te interromper, já interrompendo, essas músicas que você tocou aqui para nós, nenhuma tá no disco. Nenhuma delas está no disco, até porque eu não tenho o playback delas aqui ainda. Então eu não teria como tocar elas assim, né? Junto com o acompanhamento, porque ainda não. Mas está convidado a voltar aqui no nosso programa quando você lançar, tá? Bah, show de bola, podemos fazer então, quando tiver o disco na mão, que até tô indo de atrás também para já fazer algumas remessas físicas também para ter o disco na mão, assim, né? Vou ter o prazer também de lhe enviar um aí na sua residência para você curtir. Opa! Então, Claro que eu quero, imagina. Então, quando tiver tudo na mão, tudo direitinho, a gente marca aqui uma outra live, uma outra entrevista. O Sandro vai vir aqui no nosso programa semana que vem, né? Eu ainda não confirmou para ti ainda. Isso, exatamente. O Sandro vai ser o próximo convidado, né? O próximo participante aqui do seu programa. E vou estar acompanhando aqui, vou ter o prazer de acompanhar. Ele tem que cantar, e ele tem que cantar uma música para nós, aquela do início, né? Que eu falei aqui. E se eu bebo, é problema. Esse é o clássico, né? Esse é um dos carros-chefes dele, né? Das suas composições. Vamos ouvir o que agora para nós encaminhando para o final aí, Mico? Tchê, para nós finalizar, no meu projeto... Não, ainda não. Ainda não, que eu tenho aquele desafio para você aí. Finalizando a parte musical, deixa eu ver o que eu tenho de playback legal aqui pra gente. Aqui tá no outro projeto. Eu tenho um projeto aqui no Pro Tools, que é o programa que a gente faz as gravações, né? Que eu gravo os playbacks que eu posto, das músicas que eu tiro para postar no canal lá. Eu gravo tudo num projeto só, assim, quando eu faço uma remessa grande. Sim. Aí eu tenho que só abrir elas aqui para ver alguma coisa ao meu alcance, né? Porque senão fica bem complicado. Deixa eu ver o que eu tenho de opção legal aqui. Aqui tem uma penca de música também. Eu vou tentar tocar aqui uma música que eu ainda não gravei lá pro canal, que é uma música de gaita, uma das que eu vou tocar de gaita aqui, que ela é bem chatinha de fazer, é bem complicada, que é uma música chamada Ana Paula, que é de um acordeonista serrano aqui, chamado Paulo Siqueira. Não sei se você lembra do Paulo Siqueira. Sim. Paulo Siqueira do conjunto Velha Porteira, lá de 1900 e lá vai pedrada. E aí é uma música que eu ainda não postei, não gravei ela ainda para colocar lá no canal.
Então, quem está assistindo aqui assistirá também em primeira mão antes de postar o vídeo lá. E eu vou ver o que vai sair, porque ela também é meio trabalhosa. Tem umas artes Simbora então, vamos antes. bem complicadas. Deixa eu só ver como é que é a entrada dela aqui. Ah, bem certinho. É isso aqui, só pra gente se entender e se achar, né? Pra não ficar perdido aqui, que nem mosca-tota. Vamos lá, então. Opa! Agora sim. É isso aí, meu amigo Vini. Vai, essa aqui é de saltar faísca também. Eu quero te agradecer. Oi? Eu quero agradecer você pela tua participação, e a minha brincadeira que eu tive para te propor é se você sabia tocar o fundo da grota na guitarra. Bah, essa aí só se é largado. Ele sabe!
Maravilha. Uma mensagem final aí pra galera, Vini. Cara, uma mensagem para a galera aqui, principalmente para os músicos, é mais ou menos baseado no que eu falei antes ali, que façam os seus vídeos, façam suas músicas, e principalmente, que acho que uma das coisas que o pessoal não faz, que também é um dos meus motivos, né, de ter feito o disco ali, é a composição, é compor música, é criar, expressar suas ideias, né, através da música e do seu instrumento, que, como o próprio nome diz, é um instrumento, né, para a gente expressar a nossa verdade e mostrar para o mundo a nossa verdade, né, a nossa arte. Então, a todos que estão nos assistindo e que assistirão depois lá no seu canal, façam vídeos, postem na internet, divulguem o seu trabalho e, na medida do possível, devagarzinho, vão criando alguma coisa, compondo até resultar em uma música que possivelmente a primeira não vai ser tão legal, porque é a primeira experiência, mas aí vai fazendo outras, vai fazendo outra, e outra, e outra, e outra, até de repente ter um disco, vai saber, né? E na medida do tempo, né, conforme o tempo vai passando, as composições vão melhorando, você vai pegando os macetes e as manhas de como é que funciona a história, e vai desenvolvendo cada vez mais, né? Então é mais ou menos por aí o caminho. Então tá, obrigado por ter participado desse. Salva o link aí, o vídeo aí, me manda aqui no WhatsApp, tá? Beleza, eu que te agradeço pela parceria, pelo convite também. Agradecer ao Diego, né, que foi quem... Que foi essa ponte para nós aí, que aproximou nós dois. Que foi o meio do campo aqui, né, entre o nosso contato. Então, agradeço também aqui por disponibilizar um pouco do teu tempo aqui pra gente trocar uma ideia legal. Conversar Quanto sobre tempo música, deu de live aí? Dá pra tu ver aí pra nós? Oi? Quanto tempo deu de live aí? Dá pra você ver aí pra nós? Eu não sei como é que funciona esse negócio aqui. Não, mas não tem problema. Mas salvar aqui, o vídeo aí, você salva e manda. Você salva o vídeo e manda pra nós aí. Beleza, eu apertei aqui no botãozinho aqui, vai dar 57 minutos agora. É que com 1 hora o Instagram corta. Sim, então vamos terminar aí com aquela introduçãozinha do fundo da grota. Daí você pode desligar aí, tá? Beleza, faz pra nós aí. Um abraço a todos e até a semana que vem com o Sandro Coelho. Vamos ouvir aí mais uma vez aí. Um abraço aí. Inscreva no nosso canal, deixa o joinha aí. Inscreva no canal do Vini também. Um abraço.